Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje, vamos trabalhar com o SolidWorks 2014. Vamos executar esta peça. Essa peça vocês vão analisar a importância do uso dos planos. Vamos utilizar o plano frontal, o plano superior e o plano direito. Vamos começar para essa peça em função da origem. Nossa origem vai ficar nesse ponto e esse ponto vai receber um arco com raio 25 e depois um arco com raio 35. Vamos ao Solid, dar um Ctrl N para abrir um arquivo novo e ambiente peça. Plano então frontal, pega um esboço no plano frontal e nesse plano na nossa origem desse plano frontal vamos fazer um arco de ponto central. Clica no ponto central, clica no início do arco e clica no final do arco. Agora dá um OK e dimensiona com aquele raio de 25. Como o raio é 25 e o próximo raio é 35, a gente vai fazer o que? Um offset da entidade com 10, clicando para cima. Clica na linha e clica para cima. Aqui, ó, esse 10 eu posso até excluir, você vai entender que isso aqui vai valer então os 35 que o desenho pede. Agora você vai ter que fechar esse esboço aqui para fazer uma extrusão aqui. Então você fecha aqui, dá um clique, outro clique aqui, tem uma figurinha fechada, OK. Você tem raio 35, raio 25, vou dar OK. Você tem este perfil aqui. Agora você vai extrudar com 54, que é a extrusão desse sistema aqui em arco. Agora você vem aqui em recursos, ressalta o base extrudado, você vai extrudar isso no plano médio com valor de 54. OK? Agora você vai analisar a sua peça, você vai entender que existe esse perfil e existe sobre esse perfil esse diâmetro aqui de 42 com um furinho de 10 com profundidade aqui 25, né? Ele está centralizado. Então vamos selecionar um plano aqui, tá? Para que a gente possa trabalhar. Então aqui na geometria de referência você vai pegar um plano. Este plano estará em função do plano superior. E essa geometria aqui de referência, ó, em função do plano superior, você pode determinar uma altura para ela. O plano superior está na origem, e a origem, ó, está na base daquele perfil que você acabou de construir. Então, se o plano superior está ali, você vai fazer um plano de referência em função dele. Você selecionou o plano de geometria de referência e depois o plano superior. Ele está a 10 de altura em função do plano superior. Agora você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui, ó, 60 de altura, ou seja, se a sua peça está no início aqui da origem, e o final da peça tem 60 de altura, então a sua geometria de referência vai ter 60 de altura. Então, em vez de 10, vai ter 60. Pronto, a sua origem está a 60 de altura em função do plano superior. Eu vou dar um OK. Este plano que eu clicando sobre ele, eu vou pegar um esboço e eu vou fazer um esboço sobre esse plano. E qual vai ser esse esboço? Vai ser esta geometria com diâmetro 42 e depois que eu fazer a extrusão dela, eu vou fazer o furo com 10, profundidade 25. Então vamos lá. Já peguei o esboço aqui nesse plano aqui. Vou dar um Ctrl 8 para conseguir trabalhar nesse plano. Perceba que a origem ainda me orienta. Seleciono aqui um círculo e vou fazer um círculo aqui. E o diâmetro dele vai valer 42. Então, dimensão inteligente, isso aqui vai valer 42. Vou dar um OK, vou dar um Ctrl 7 para entender melhor o que vai acontecer aqui. E vou aqui em recurso, ressalto base extrudado. Ele vai estar para cima, mas na verdade eu vou ter que fazer ele até o corpo. E até o corpo eu clico sobre o corpo, para que ele fique com este perfil aqui. Então eu clico sobre o corpo. Então agora ele foi até o corpo. Então dou um OK. Tenho uma nova estruturinha da minha peça pronta. Agora eu tenho que fazer o quê? Esse furinho de 10 por 25. Então, clico na face, pego um esboço na face agora, né? Pego Ctrl 8, um círculo, clico aqui na origem e desloco. OK, isso aqui em dimensão inteligente vai ter um diâmetro de 10. OK, novamente, Ctrl 7, para você entender que isso aqui vai ser feito um furo com profundidade 25. Recursos, corte extrudado. Esse corte agora é cego com uma profundidade de 25. O furinho está pronto. Profundidade 25. Agora você vai dar um Ctrl 7 e vamos entender o seguinte. Vamos ter que trabalhar com esta possibilidade de ter um perfil que é igual tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da peça. Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai ter que desenhar uma linha nesse perfil, vai descer,
vai fazer um arco, uma linha tangente a esse arco até chegar aqui em cima e finalizar com essa profundidade aqui. A distância é a mesma, daqui até aqui é 25, ok? Então vamos fazer uma linha com 25, preencher esse lado e depois aproveitar as dimensões da peça para que a gente possa finalizar essa peça aí. Então vamos lá. Primeira coisa, plano direito, tá? Então o plano direito está pequenininho, mas você pode estender ele assim, ó. Você clica sobre essas marcações aqui, tá? Você pode então estender o seu plano. Então o seu plano direito pode ser ampliado por você. Pode estender ele aí, sem problemas. Então plano direito, pega um esboço nele. Então Ctrl 7 para você entender, ó. Olha o plano direito onde está ali, tá? Então vou dar aqui um Ctrl 8 para que eu possa construir justamente nesse plano. Então linha, atravessa uma linha desse ponto até esse, desloca uma linha até aqui e a partir daqui eu vou fazer um arco, tá? Um arco de ponto central. Então aproximo, desloco, ó. Clico aqui e clico aqui do outro lado. Então tem um arco de ponto central aí. Agora eu vou dimensionar isso aqui para ficar mais tranquilo. Dimensão inteligente, observo o desenho me fornece 64, o raio tem 16 do arco, né? E tem 16 de distância, logicamente, até essa parede. Então 64, 16 e 16. Então eu tenho a dimensão inteligente, 64. Tenho aqui essa linha também com 64. O meu arco acabou distorcendo porque a dimensão está errada. Aqui 54, na verdade é 64. Deixa eu editar ela para 64. Voltou ao normal. Vou cotar isso aqui com o raio 16. Agora eu estou dentro de uma normalidade. Vou fazer uma linha com 25, igual eu havia falado. Vou aproximar o cursor até aqui, depois que eu dei um clique, né? Vou aproximar o cursor até aqui e pegar essa tangente. Agora eu posso dimensionar isso aqui, ó, e falar que ela vale os 25, ok? E aqui eu tenho que fazer um recorte. Perceba o seguinte, há um erro aqui, não conseguimos pegar a tangente, então essa linha não é válida. Então temos que apagar essa linha. Então linha, aproxima o cursor, pega uma tangente. Não conseguimos ainda. Linha novamente. Ainda não. Aproximem. Agora tangente, ok? Fechado. Como você conseguiu uma tangente, agora tem que apagar o restante da linha. Então, apara entidades até o mais próximo e recorta. A partir daqui, você tem que fazer o quê? Uma furação aqui. Uma futura furação, por enquanto é um círculo com diâmetro 16. Então, um círculo nesse centro, ok, dimensão inteligente, o diâmetro disso é 16. Agora você vai dar um Ctrl 7 e vai entender por que a gente utilizou aquele plano, ó, o plano direito, tá vendo aqui, ó, o plano direito, a gente construiu. Vamos fazer uma extrusão, e essa extrusão vai gerar este sólido aqui, ó, tá? Então vamos lá. Recursos, ressalto base extrudado, ele está com 25, ok? Valor determinado anteriormente, deixa isso aqui com 10. Daí ele vai ficar menor aqui, ó, ficar com 10. Por que 10? Observe a parede aqui, ó. De 25 para 35 você tem 10. E tem até uma cota aqui embaixo com 10 para ajudar. Mas eu não consigo chegar até aqui e fazer essa extrusão? Consegue sim. Vem aqui em plano do esboço e seleciona vértice. Quando você selecionar o vértice, ele vai falar assim, aonde você quer que o esboço aconteça? Do seu plano ou de algum vértice? No momento estava no plano. Agora a gente vai querer que comece a partir desse vértice, ou seja, 10 a partir daqui. Essa parede tem 10. Então clica no vértice, ele desloca para lá. Ou seja, o seu esboço está desenhado aqui, mas a extrusão é a partir de um vértice determinado. Então você dá um OK. Pronto, você conseguiu fazer então o outro lado, em função do seu plano direito,
uma extrusão do outro lado em função de um vértice. Agora, vou dar um Ctrl 7 para você entender aqui. Ó. Você vai ter que trabalhar o seguinte, você vai ter que pegar esse perfil aqui, ó, e fazer um espelhamento do outro lado. Então você seleciona esse perfil aqui na árvore, seleciona o espelhamento. Do espelhamento você vem aqui ó, nessas opções e seleciona o plano direito, por quem for em função do plano direito, ok? Depois do plano direito, ele vai falar aqui, ó, corpos a espelhar. Você tem que selecionar o corpo a espelhar. E o corpo qual que é? O corpo da peça. Então você clica no corpo da peça, observe que já apareceu antes de mais nada, apareceu quando você selecionou o plano direito, apareceu do outro lado como vai ficar esse espelhamento, tá vendo? Aí você vai no corpos a espelhar e clica no corpo. Se ficar tudo azul da forma que está aqui e amarelinho na marcação da extrusão, está tudo ok. É só dar um ok. Pronto, pessoal. Agora você tem essa pecinha, esse exemplozinho, construído. Seria esta peça, tá? Pessoal, aproveitem bem os exemplos, tá? E mais uma dica. Observe que o plano que você construiu naquele geometria de referência está aqui representado. Você pode ocultar ele. Clica com o botão direito e vem aqui nesse óculos aqui, ó, ocultar. Pronto, sua peça está dentro da normalidade agora. Ctrl 7 para ficar na perspectiva. Aproveitem bem as aulas que estão disponíveis no blog professorbrunoleite.blogspot.com. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Abraço!